Então, melhor dia a todos vocês. Eu quero entrar em cheio no tema nesse momento, que se chama O Mistério que Estava Oculto. Esse é o assunto de hoje, está aqui em cima na tela, você pode acessar, né, aí, O Mistério que Estava Oculto. Todo escritor, todo romancista, todo roteirista, toda pessoa que gosta, né, de escrever novela, todo autor de novela, sabe de uma coisa: se ele é um escritor, um romancista, uma pessoa assim que tem esse dom e esse tipo de trabalho, ele sabe de uma coisa: um dos maiores ingredientes para o sucesso de uma trama chama-se um mistério. Toda trama, todo filme que você vê tem que ter um mistério. Se você gosta de ler, né, eu, por exemplo, gosto de ler, eu leio assim que posso, leio. E se você gosta de ler, você também já percebeu isso aí. Por exemplo, se você já leu os contos, as histórias, os romances, os mistérios, os thrillers de Agatha Christie, você já percebeu que tudo está baseado no mistério, que está ali envolvido naquelas entrelinhas, e quando você começa a ler, começa a descortinar, começa a compreender. Alfred Hitchcock, quem não se lembra dos seus filmes, né, dos seus livros que foram traduzidos em filmes pela indústria do cinema e fizeram um grande sucesso, todos esses porque tem um mistério envolvido. E quando tem um mistério envolvido, interessa. Então, nos anos 80, 88 mais ou menos, 1988, no final dos anos 80, 3 escritores de novela se reuniram, me refiro a Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Basseres. Eles se reuniram e fizeram uma das maiores novelas que o Brasil já assistiu, e essa novela se chamou Vale Tudo. Você lembra? Não sei se você é de ver novela nem nada, mas ali tinha um grande mistério que era o ponto culminante, se tornou ali o ponto culminante da novela, que era quem matou Odete Roitman. E isso foi uma coisa tão impressionante, um fenômeno tão impressionante, que foi algo que paralisou o país quase todo. Tinha enquete nos jornais, tinha perguntas por aí em alguns programas de televisão, entrevistas, para ver se alguém sabia quem matou Odete Roitman. Então tinha um mistério que foi escondido por esses autores, né, de forma muito inteligente, até que no capítulo 193, preste atenção nisso, no capítulo 193, tudo se revelou. A novela tinha 204 capítulos, então, se esse mistério foi revelado no finalzinho da trama, significa que uma vez que o mistério tenha sido revelado, acabou o interesse. E se acabou o interesse, a novela tinha que acabar. Então a novela chegou a seu final no capítulo 204. Então, eu anotei aqui: toda trama acaba quando o mistério que estava oculto é revelado. Aí acaba essa trama, porque não tem mais sentido seguir com ela, né? Uma vez revelado o mistério, está tudo explicado. E uma vez que esteja tudo explicado, aquele sofrimento, aquela tensão, aquela preocupação, aquilo acaba, porque o mistério foi revelado. Ou seja, a exploração que havia em cima daquele mistério enquanto ele estava em mistério, aquela exploração acaba porque a audiência cai. Porque já revelou, então o pessoal perde o interesse. Perdendo o interesse, a audiência cai. A audiência caindo, não tem mais por que a novela está no ar. Porque a novela precisa de audiência, porque precisa de dinheiro para sustentar tudo aquilo ali, que é uma grande indústria. Então, uma vez que o interesse termine, a audiência cai, a novela tem que acabar, tem que sair do ar, porque já não vai haver mais os comerciais, já não vai haver mais interesse em ficar com a televisão ligada para ver tudo aquilo. E é assim que funciona a indústria da televisão, do cinema, é assim que se vende um livro, é assim que se vende um romance, uma coisa assim. Então, hoje eu queria falar para você: no passado bíblico havia um mistério. Eu não sei se você já viu na rua alguns carros passarem por aí com um adesivo
assim de Isaías, capítulo 55, verso 6. Sabe o que está escrito ali? Está escrito assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Você já viu algum carro, algum adesivo, alguma propaganda nesse sentido, né? Com esse adesivo aí? Isso se refere a uma pessoa que ainda está vendo a novela, e embora o mistério já tenha sido revelado, essa pessoa não entendeu, ou não viu, ou não percebeu, ou não se deu conta, né? Porque na novela Vale Tudo, uma vez mais eu queria repetir aqui, se você viu Quem Matou Odete Roitman, então você já acabou com esse interesse. Se você não viu, você vai buscar, caramba, eu quero ver aquela novela para ver como é que terminou aquele assunto. Ou seja, você está desinformado quanto a uma trama que já aconteceu, já se desenrolou, já foi explicado e mostrado para todo mundo, mas você não viu, você não sabe, você está atrasado em relação à novela, estou falando, né? Quem Matou Odete Roitman, se você não sabe, procure, depois você vai. Então, lá, quando aparece esse versículo de Isaías 55, 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, dá a ideia e mostra que há um intermediário entre a pessoa e Deus, porque era assim no Velho Testamento. E havia necessidade de um intermediário, por quê? Porque o mistério ainda estava oculto. Havia um mistério que no Velho Testamento estava escondido, não podia ser revelado. Ali a trama estava se desenrolando, o filme não tinha chegado a seu final, essa novela ainda estava sendo contada. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Se você tivesse naquela época daquele filme, tá bom, tá certinho. O detalhe é que nós já estamos do lado de cá, então eu queria mostrar para você aqui algo bem interessante, que está em Colossenses capítulo 1, no verso 26 em diante, bem rapidinho. Eu vou mostrar para você aqui, anota aí por favor, né? Por isso que eu disse para você, pega caneta e papel, porque as informações que nós damos aqui são de grande interesse para você viver dias melhores, e no decorrer desse programa eu vou te explicar por que tudo isso aqui, novela, o verso, o versículo e a Bíblia, tem a ver com você viver dias melhores aí. Preste atenção, em Colossenses 1, verso 26, diz assim, olha: o mistério que estava oculto desde os séculos e eras, mas que agora foi manifestado a seus santos. E não agora já não estou mais falando de Quem Matou Odete Roitman, nem da novela Vale Tudo, nem de Agatha Christie e nem de Alfred Hitchcock. Agora eu estou falando de um outro mistério que andava oculto, mas que agora foi revelado a seus santos. Aí o outro verso revela: aos quais Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério entre nós, os gentios, que aqui vem o mistério revelado, a revelação do mistério vem agora, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, qual era o mistério que havia no velho pacto? Que Cristo não estava em vós. Por isso o profeta falou: buscai ao Senhor enquanto dá tempo, hein? Porque vai ter uma hora que ele já não está aí e você não vai ter com quem interagir. Então é melhor você buscar o Senhor, invocá-lo enquanto ele está aí, enquanto se pode achar, enquanto está perto. Mas uma vez que isso tenha sido revelado, que agora Cristo em vós, já não há necessidade de você buscar ao Senhor enquanto está perto, porque aí você dá a ideia de que ele está agora e daqui a pouco não estaria mais. E isso não é verdade, porque isso estava escondido lá atrás, agora já não está mais escondido, agora já foi revelado, Cristo em vós, a esperança da glória. Por que isso muda a tua vida? Primeiro, muda a tua vida porque, agora como eu vou te dizer isso? Isso faz parte do meu trabalho
que é o que está aqui no próximo verso, que se você vem me acompanhando nesse tempo todo, você já percebeu que o meu esforço aqui é para apresentar você perfeita em Cristo Jesus. Aqui diz aqui, olha, a quem anunciamos, Cristo em vós, nós anunciamos a Cristo, mas dizemos que Ele está em você. Cristo já não está na parede, já não está lá em cima. As pessoas têm mania de rezar, né? Ou orar assim, olharem para cima. Por quê? Porque Cristo está lá, longe, bem longe, aleluia! Daí vem essa expressão, aleluia! Algo inatingível, algo inalcançável. E se você busca dentro de si mesmo, você vai encontrar um reino inabalável. Por quê? Porque Cristo está em você. O detalhe é que você não sabe disso, porque não te disseram quem matou Odete Roitman. Não te disseram o mistério, não te revelaram o mistério, não te explicaram a trama. Então, porque você não sabe, você fica querendo buscar e pedindo ajuda de alguém para buscar, porque você acha que Cristo está longe, mas Ele não está, Ele está em você, né? E por causa disso, o meu trabalho é te apresentar perfeito em Cristo Jesus. Pelo mesmo motivo, aqui diz, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, e quando diz homem, está falando do gênero, né? A todo ser humano, a toda pessoa humana, ensinando em toda sabedoria a esse ser, né? A fim de apresentá-lo perfeito em Cristo Jesus. Ou seja, o meu propósito é dizer para você que você está perfeita ou perfeito em Cristo Jesus porque Ele mora em você. Entende? Por que eu apresento você perfeito? Já respondi. Porque agora Cristo habita em você. Esse mistério já foi revelado. No Antigo Testamento isso estava oculto. Isso não era assim, né? Isso não era dessa maneira. Agora, o grande detalhe é esse, que embora isso já tenha sido revelado, e se você prestar atenção, esse livro que eu citei para você aqui, que está na Bíblia, né, em Colossenses, foi escrito mais ou menos no ano 61 e nós estamos no ano 2021. E tem gente que ainda não sabe disso. E o que acontece com a pessoa que não sabe disso? Primeira coisa, por isso ainda existem as religiões. Por quê? Porque a religião, presta atenção, eu não estou falando mal de ninguém, mas eu quero te explicar por que a religião está. A religião subsiste porque ela promete fazer o papel de intermediário, sabe? Entre você e um mistério que ainda supostamente permanece oculto. Como você não conhece que mistério é esse? A você não foi revelado ainda, você precisa de ajuda. Precisa da ajuda de um pastor, de um sacerdote, de um guia espiritual, para que ele interceda por você, né? Para que tudo isso que para você ainda está em mistério, ainda está oculto, para que isso tudo possa responder favoravelmente a você, porque afinal de contas o que você quer é viver uma vida digna, e para isso você precisa de ajuda no lado espiritual. E como você não conhece que o mistério já foi revelado, você então entra, faz parte do grosso número, do grande número dos religiosos que existem em toda a terra, e me referindo aqui a todas as religiões. É por isso que elas ainda existem, porque a religião ela tem a promessa de religar você, né, com o Criador, com o Pai Criador de todos nós. Chame aí o nome que você chame. A religião vem de religação, ou seja, tem que haver algo que reconecte você com o espiritual. É aí que entra a religião. Ela promete fazer isso. Agora, se você sabe que Cristo em vós, o papel da religião esfumaça, vira pó. Por quê? Porque você entende que agora eu já não preciso de um intermediário, né? Agora eu já não preciso de um intercessor. É por isso que aqui não há
oração com imposição de mãos, porque eu estaria dizendo que eu estaria transferindo um poder que supostamente estaria em mim e não estaria em você. Isso é um papel de um religioso. E um religioso é um promotor do mistério oculto. E eu não sou promotor do mistério oculto, eu sou um promotor do mistério que agora não é mais mistério, porque já foi revelado. Eu sou um promotor que promove que Cristo mora em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo. Por isso ele não era muito bem recebido. Por quê? Porque as religiões, elas pretendem que isso se mantenha em oculto, né? Porque se todo mundo conhecesse isso, preste atenção no que eu anotei aqui, o sacerdote não teria mais que tocar o sino da igreja. Por quê? Porque quando o sacerdote toca o sino da igreja, blém, 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 o que ele está fazendo? Ele está convidando as pessoas para uma missa que vai acontecer daqui a meia hora. E o que se faz nessa missa? O que significa? O que se celebra numa missa, por exemplo? Bom, numa missa a gente celebra que o Cristo está morto, porque uma missa é um recordatório de pecados. E eu quero te explicar isso aqui no decorrer. Peraí, então como é que é isso aí? Uma missa é recordatório de pecados? Sim, por isso, lá no sacerdote católico, todo mundo fala, minha culpa, minha máxima culpa, Cristo foi crucificado por minha culpa. E tudo isso é um mistério que agora já foi revelado. Por exemplo, já não é tua culpa, nunca foi tua culpa. A culpa foi de Adão, você não estava lá? Você não tem culpa. Então, quando o Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo, essa culpa, esse ensino de culpa, ele teria que ser deixado de ser ensinado. Porém, as religiões têm que manter isso aí para poder manter o intermediário, porque se você souber que Cristo mora em você, acabou a função do sacerdote. Ele não vai ter mais emprego para tocar o sino e perturbar os outros de manhã. Toda manhã ele acha que todo mundo tem que acordar a hora que ele quer. Claro, o cara não tem o que fazer, não tem família, não tem mulher, não tem filho, não tem compromisso, não tem nada disso. Então todo dia ele tem que acordar para tocar aquele sino lá, para chamar todo mundo para a missa e manter isso vivo na cabeça das pessoas. Manter o quê? Manter um mistério que já foi revelado. Há mais de 2000 anos que isso aconteceu. Então o intermediário perde a função. E você, por outro lado, você entende que você tem a mente de Cristo, porque se Cristo mora em você, agora a tua natureza espiritual tem a mente de Cristo. Por isso que você tem essa briga, porque dentro da tua identidade pessoa, a alma, né, a vida humana, um espírito vivendo num corpo humano, você tem duas naturezas, você tem a natureza carnal e você tem a natureza espiritual. E quando você tem a natureza espiritual, significa que Cristo mora em você. E se Cristo mora em você, a mente de Cristo está na tua vida, né? Imagina se todo mundo soubesse desse mistério que estava oculto e que agora foi revelado. E por incrível que pareça, esse era o trabalho do apóstolo Paulo, né? Em Efésios, no capítulo 3, no verso 4, ele diz assim, olha, lendo o qual... Se você ler o contexto, você vai ver ao que ele está se referindo. Ele diz assim, vocês viram o conhecimento que eu tenho acerca do Evangelho, diz ele. Aí no verso 4 ele diz, lendo o qual, né, as suas cartas, podeis entender qual é o meu conhecimento no mistério de Cristo. O conhecimento do apóstolo Paulo em relação a esse mistério que agora está revelado, era grandíssimo, porque o próprio Cristo revelou para ele. Aí ele diz, mistério que em outras gerações não se deu a conhecer aos filhos dos homens, significando que no velho pacto, no Velho Testamento, essas coisas não foram dadas a conhecer aos filhos dos homens, como agora é revelado aos seus santos, apóstolos e profetas pelo Espírito. Qual é o mistério? Que os gentios são co-herdeiros, são membros do mesmo corpo e participantes, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Você lembra uma vez que Jesus falou assim, ainda tenho muito
que falar para vocês, mas por agora eu não posso falar porque vocês não vão poder suportar, né? Então, imagine esse quadro. Esse mistério não tinha sido revelado ainda, porque ele estava no velho pacto, ele estava ali vivenciando seus últimos dias de carne aqui no corpo de Jesus de Nazaré aqui nessa terra. Então, ele não poderia revelar isso que nós estamos revelando aqui, ele não poderia revelar naquela época ali, porque ele veio para cumprir uma era. Uma vez que ele tenha cumprido essa era, então agora todas essas coisas estão aí reveladas. O apóstolo Paulo aqui diz, isso aqui não podia ser dito nas gerações passadas. Em outras gerações, isso não havia sido manifestado ainda. Que os gentios, nós somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, né? Participantes dessa promessa. Agora sublinhe isso por meio do Evangelho. Por meio do Evangelho. O Evangelho, eu me refiro às cartas do apóstolo Paulo. Então, qual é a senha, qual é o código, qual é a chave, qual é o caminho para você usufruir dessa herança que você tem direito? O Evangelho, de Romanos a Hebreus. Esse é o caminho por meio do qual é o meio, é o mediante, é a ponte que te leva a usar a herança que você tem direito e que os de lá de trás não podiam viver. Agora, por que eles não podiam viver isso? Porque o pecado estava e Cristo não combina com o pecado. Então, para que Cristo morasse em você, o pecado tinha que ser tirado. Então, o pecado foi tirado para sempre. Agora, Cristo faz morada em você, já fez, e está aí, não vai sair daí, está aí para sempre em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Esse era o mistério que agora que estava oculto e que agora está revelado. Antes ele não podia, porque aí estava o pecado, o diabo estava vivo, toda essa história que você já sabe que passou. Então, era por isso que esse mistério estava oculto. Mas uma vez que ele tenha te colocado na posição de morto ao pecado, se você quiser a base bíblica para isso, que é interessante que você tenha, né? Eu não sei, você não tem obrigação de conhecer a Bíblia, mas eu tenho a obrigação de te mostrar de onde eu me baseio para te trazer uma palestra como essa, né? Diz assim: nós não podemos permanecer no pecado porque nós fomos colocados na posição de morto ou mortos ao pecado e vivos para Deus. Antes, as pessoas estavam mortos em pecado e mortos para Deus, separados, né, de Deus. Por isso é que Deus às vezes se manifestava através de um profeta, através de uma mula, através de uma árvore incendiando, e depois não se manifestava mais. Agora não tem mais isso. Agora acabou isso. Por isso que ele disse que o último profeta foi João. Por quê? Porque agora é Cristo em vós. Você já não precisa desse intermediário, porque agora você está morto ao pecado, mas está vivo para Deus. É outra função. Toda vez que alguém compreender essa verdade, esse mistério agora revelado, deixa de ir à missa, deixa de ir pedir lá o pastor, o intermediário, para fazer uma intercessão, um exorcismo, uma ajuda nesse sentido, né? Agora, a ajuda que deve ser dada é a explicação desse mistério que estava oculto e que agora está revelado, sabe? Mas, como eu já disse para você, a religião, ou os religiosos, os que têm essa intenção, eles pretendem criar obstáculos, né? Então, quando as pessoas falam o Evangelho, todo mundo lembra de Mateus, Marcos, Lucas e João. E isso se transforma num grande obstáculo, porque quando nós falamos de o Evangelho, que é o caminho para que você possa acessar a tua herança, nós não estamos falando de Mateus, Marcos, Lucas e João, porque esses livros não são evangelhos, são livros históricos. São livros que contam a história dos dias de Jesus,
aqui, que é o próprio Deus nos dias de sua carne, contado por pessoas diferentes. Mateus era diferente de Marcos, que era diferente de Lucas, que era diferente de João. Lucas não andou com Mateus, Lucas andou com Paulo, mas ele escreveu, e o seu escrito foi considerado um dos 4 livros do chamado Novo Testamento, né? Mas é um livro histórico que conta a história de acordo com a visão daquela pessoa. Por isso que você encontra algumas discrepâncias entre algumas narrativas entre esses autores, né? Você tem momentos que eles falam algumas coisas que são diferentes uns dos outros. Por quê? Porque foram escritos por pessoas diferentes, em momentos diferentes, que narraram a história de acordo com aquilo que eles viram. Então isso, não entender que esses livros são livros históricos e nada mais, contam a história com H, dos dias de Jesus de Nazaré. Não entender isso se transforma num grande obstáculo para acessar ao reino de Deus, que está em você. Ora, se Cristo está em você, o reino está em você. Ou seja, lembra que Jesus uma vez falou lá, olha, vocês estão buscando o reino com barulho, fora, no exterior, o reino de Deus está dentro, em vós. Esse era o mistério que estava oculto. Ele não podia revelar isso assim como eu estou te mostrando agora. Por quê? Porque o pecado estava, porque ainda existia aquele pacto, porque a lei de Moisés tinha que se cumprir cabalmente até o final, né? Mas agora que tudo isso já passou por ele mesmo, então isso agora está revelado. Ora, se Cristo está em você, a plenitude de Deus habita na tua vida. E se eu estou conseguindo, né, ser um transmissor da voz do Espírito da Graça nesse momento, você está dando um passo de cada vez aqui comigo nesse momento. Se a plenitude de Deus habita na tua vida, porque a mente de Cristo está em você, porque Cristo é em vós, a esperança da glória, aí eu pergunto, qual é o obstáculo que você pode encontrar na tua vida que vá te transtornar a ponto de te jogar no chão? Nenhum. Desde que você saiba desse mistério, que agora já não é mais mistério, está revelado. Por isso eu te falei no comecinho, por que isso tudo tem a ver com você viver dias melhores. Presta atenção, você tem 2 naturezas. Vou repetir isso porque é importante. Você tem a natureza carnal, que tem uma força desgraçada, e aí sim cabe a palavra desgraçada. E você tem a natureza espiritual, que é Cristo em vós, né? Então você tem essas 2 mentes guerreando aí. Pois muito bem, a religião, como todos nós crescemos numa determinada religião, ela te ensinou a você andar por aquilo que você vê. A religião, ela pretende apresentar para você algo espiritual, mas ela vai pelo caminho do palpável, do visível, eu quero tocar, eu quero ver. E isso não é a fé. A fé é a convicção, a certeza das coisas que você não vê, mas espera. Você não vê Cristo em você, mas você crê. Porque está escrito aqui, e porque você sente, e porque você para e pensa e fala, caramba, na minha vida só pode ter Deus agindo a meu favor, porque tanta coisa já vivi, tanta coisa já passei, e já cheguei aqui na frente, e certamente chegarei mais ainda. Por quê? Porque Cristo é em vós, não há impedimento para você. Então, se você não sabe disso, e se apresenta a uma determinada religião, porque você vai viver dificuldades na tua vida, teu dia a dia, você passa por situações difíceis, você pode passar por um desemprego, você pode passar por uma enfermidade, você pode passar por uma aparente escassez, você pode passar por N situações que tem a ver com o corpo de carne. E quem sabe, nesse momento, eu esteja falando para pessoas que estão vivendo uma dificuldade assim. Diante de tudo que está aí, talvez você tenha perdido teu trabalho, talvez alguém perto de você, próximo a você, muito querido, tenha falecido, alguém tenha quebrado a sua empresa, alguém tenha
tido um fracasso qualquer, uma bancarrota, não é? Uma perda grande. E essa pessoa fica meio perdida. Por quê? Porque essas coisas chamam essa pessoa a andar por aquilo que ela está vendo. E ela, naturalmente, vai esquecer que Cristo está aí, que ela tem a mente de Cristo, e porque Cristo está aí, tem um guardião a teu lado, que é um anjo que está ao teu lado, prontinho, para interceder a teu favor e te ajudar em todas as tuas questões. Porém, se essa pessoa não sabe disso, o que ela vai fazer? Naturalmente, ela vai procurar ajuda de um líder, de alguém que esteja supostamente apresentando uma solução espiritual. Então ela vai cair nas mãos de uma religião, ela vai começar a praticar uma religiosidade e ela vai manter viva essa roda religiosa que faz questão, sim, de manter escondido o mistério que já foi revelado. Por isso eu dou graças a Deus por esses que me acompanham tanto, porque esses aí me dão a oportunidade de explicar que Cristo é em vós. E se Cristo é em vós, você não tem barreira. O que você tem que exercitar é a fé. Você tem que confessar aquilo que está escrito. O apóstolo Paulo um dia ele falou assim: tendo o mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito. Cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. E se você crê que Cristo está em você, você também deve falar. E quando você começar a falar, você vai ativar esse anjo que está do teu lado. E quando esse anjo começar a trabalhar a teu favor, você vai ver que as coisas na tua vida vão entrar pouco a pouco numa nova etapa. E você vai sendo conduzido em triunfo por Cristo Jesus. Se você perceber, todas essas posições que estão aqui no Evangelho, né, elas dizem e têm a ver e te ligam com Cristo. Por exemplo, está escrito assim: nós somos sempre conduzidos em triunfo por Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele está em você. É Ele que te conduz em triunfo, sabe? O outro lugar diz assim: nele, em Cristo, você está completo. Por quê? Porque Ele está em você. Então, você está completo porque Ele está em você. Não se admitiria que Cristo habitasse num ser que não está completo. Porque Cristo é Deus. E Deus só pode habitar no perfeito. E em espírito é assim que você está. Por isso que lá em Hebreus 10:14 diz que Ele nos aperfeiçoou para sempre com uma oferta. Para que Ele nos aperfeiçoou? Em espírito, para sempre com uma só oferta. Porque Ele iria habitar nessa vida. Cristo em vós, a esperança da glória. Então você está perfeita em Cristo Jesus. Quem não te deixa ver você mesmo perfeita é a religião. Por quê? Porque a religião precisa que você entenda que isso não é assim, para que você continue pagando os seus royalties, os seus... Não, então tem que participar aqui de uma corrente. Não, então tem que vir aqui acender as velas. Não, então tem que vir na missa. Não, então o culto. Não, então você tem que fazer a oferenda. Não é? Já notou que você sempre está devendo? Na religião você sempre está devendo. Por quê? Porque o mistério lá ainda está oculto. Quem matou Odete Reutemann? Na religião eles não sabem ainda. Entendeu? Porque a religião precisa que você desconheça para ela poder sobreviver. Porque o intermediário só sobrevive quando há desconhecimento. Quando você conhece, você já, puxa, eu não vou faltar o respeito com ninguém. Nem com o pastor, nem com o sacerdote ali, nem nada. Mas para falar com Deus, Cristo habita em mim. O Gilberto Gil parece que num lampejo desses aí, eu nem sei se a música é dele, mas ele canta assim: se eu quiser falar com Deus. Já escutou essa música? É bacana, é uma oração assim bem bonita. Ele diz: tenho que ficar a sós. Não foi isso que o próprio Cristo falou? Quando você quiser falar com Deus, vá para o teu quarto, se tranque sozinho, no silêncio, em oculto, e o teu Pai vai te responder. Não é assim? Mas o que as pessoas fazem? Elas se reúnem na missa,
ou no culto e começa aquela pedideira, gritaria, todo mundo junto, parecendo que Deus é surdo, parecendo que quanto mais gente tiver, mais fácil de ouvir, de fazer Deus ouvir será. Devem pensar assim, porque é assim que fazem os religiosos, né? E isso vai contra, frontalmente, essas instruções. O que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:6? Não andeis ansiosos por nada, antes faça suas petições, suas necessidades serem conhecidas do Deus que pode tudo, que é o Senhor que pode resolver. As pessoas contam, né, Moreno? As pessoas contam os problemas para o vizinho. Já viu? Tem sempre um vizinho que você confia muito, né? Você conta para ele problema com teu marido, com tua esposa, com teu filho, com um colega. Tem sempre um parente que você confia muito, aí conversa com ele, se abre com ele, não é isso? Tal. Mas será que você conversa com teu pai da mesma forma, com o mesmo desprendimento? Talvez não, né? Pare para pensar nisso. Cristo em vós, Cristo em você muda tudo. Por isso eu te disse, se você entender isso, você vai viver dias melhores. Porque você entendendo que você tem a mente de Cristo na tua vida, no teu ser, você já não tem que recorrer a um santinho, a algo que está no exterior, a algo palpável. Ai, eu tenho que pegar aqui um santinho que está na minha carteira, uma pulseirinha do Senhor do Bonfim, porque isso aqui vai me abençoar. Não, você já está abençoado. Aqui, ó, bendecidos em espanhol. Você já está bendecido. Por quê? Porque Cristo mora em você. Ora, se Cristo mora em você, você precisa mais de quê? De nada, você está completo. Espiritualmente você está completo. Uma vez, o meu pai na fé, que você sabe quem foi, o apóstolo José Luiz de Jesus, ele falou uma explicação de completo que é tão simples, que chega a ser quase ridícula para repetir. É como se você tivesse um copo d'água cheinho até a borda. Esse copo está completo. Cabe alguma gota ali? Mas não. Por quê? Porque senão vai transbordar. E se transbordar, não tem sentido. Você já está completo. Então, em Cristo, como Cristo em vós, esse mistério, como disse Paulo aqui, as gerações anteriores não souberam, não sabiam disso. Cristo em vós, por isso que ele diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Por quê? Porque se espera que você entenda. E se você entender, você tem que reagir. Sabe o que significa a palavra reação? Reagir. Você está numa luta. Você já lutou? Já brigou? Já se desentendeu? Você está numa luta. Se você se envolve nessa luta, você se perde nesse combate. É necessário dar um passo atrás. Como é que se chama um passo atrás? Ré. Para quê? Para você poder ver o campo de batalha com uma melhor ótica. E depois que você viu, você age. Reagir significa, peraí, deixa eu rever os meus conceitos em relação a esse assunto. Talvez você que esteja me ouvindo pela primeira vez e tenha tido até aqui a tua vida baseada nos conceitos que você adquiriu no decorrer da tua vida. E de repente o que eu estou te falando é tão forte que está te obrigando a rever os conceitos da tua vida, entendeu? Para que você possa reagir, dar um passo para trás, abençoado, para tomar equilíbrio. E depois parte para cima outra vez, que você vai ver que a força é maior. Se você para um pouquinho, peraí. Você participou de algum culto, de alguma religião, de alguma filosofia, algum pensamento, e agora você está compreendendo que existe em você uma força maior do que tudo que existe na natureza. Por quê? Porque quem mora em você, Cristo em vós, é nada mais e nada menos do que o Criador de toda a natureza. Aquele que no princípio disse, haja luz. Esse é o que mora dentro de você. E se ele mora dentro de você, se espera a esperança da glória, se espera que algo diferente aconteça na tua vida. Se espera que a tua vida entre numa nova etapa.
Entre numa nova glória. É por isso que aqui em Romanos capítulo 9, o que eu falei na quinta-feira passada, no verso 24, 23 e 24, diz assim: Deus tem nessa terra vasos de misericórdia, para que nesses vasos ele mostre a sua glória. Se você tem a mente de Cristo, Cristo em vós, você sabe disso, está consciente disso, para você já não é mais um mistério, já não está mais oculto, já está revelado para você, agora você tem um chamado. Qual é o chamado? Mostrar na tua vida a glória de Deus, e a glória de Deus, a abençoada, ela abarca todas as áreas da tua vida. Eu não estou dizendo que você está obrigado a ser milionário, porque você vai mostrar a glória de Deus, não, mas você vai compreender, por isso é a esperança de glória, né? Você vai compreender que pouco a pouco as pessoas vão ver, porque vão ver a glória de Deus manifestada na tua vida. Aqui, você consegue resolver as coisas com muita rapidez. Na tua vida tudo acontece bonitinho, bacana, a ponto das pessoas que estão próximas a você, estão observando a tua vida, os acontecimentos da tua vida, essas pessoas ficarem admiradas. Por que essa família é uma família que anda de vitória em vitória? Com eles dá certo tudo. Por quê? É a glória de Deus, porque estamos conscientes de que Cristo está em nós. E se Cristo está em nós, tudo vai se resolver. E não pense você que não estão te vendo, porque estão te vendo. Embora você não saiba, embora você não tenha prestado atenção, embora ninguém nunca diga que está te olhando, mas tem gente te olhando. Tem gente vendo como é que você reage, como é que você atua, aqui, ali, como é que você responde. E eu não estou falando que você está obrigado a ser comportamentalmente, ou sei lá, peraí, eu não estou dizendo que você está obrigado a se comportar toda vez 100%, porque você também está dentro de um vaso de barro e vai cometer falhas. Só que se Cristo está em você e você sabe disso, você não está nem aí para as falhas, porque você agora sabe que essas falhas fazem parte do filme, fazem parte do cenário. Já não há acusação na tua vida, entendeu? Você já pode dar a tua opinião sem medo de ser feliz. Por quê? Porque você agora é sincero, sincera. Sabe o que significa sincero? No teatro grego, romano, lá no passado, se criou, os espetáculos foram criados nas praças e tal. Então, para representar um personagem, as pessoas usavam máscaras. E naquela época não tinham os materiais que existem hoje para fazer as máscaras. Então, as máscaras eram feitas de cera, entendeu? Então, toda vez que alguém ia representar um personagem diferente, usava uma cera, uma máscara de cera no rosto. Então a palavra, daí vem a palavra sincera, sem cera, cara a cara, entendeu? De cara limpa, assim. Já não há mais má consciência. A consciência que há em você é a consciência de Cristo. E a consciência de Cristo, a mente de Cristo, é ilimitada. Então, olha, acaba na tua vida as mágoas, os traumas que você carrega da infância, porque agora a mente que manda é a mente de Cristo. Tem pessoas que vivem a vida inteira, né, carregando um trauma de infância, porque a mãe separou, ou o pai morreu, ou o pai foi embora, aí a mãe casou de novo, e aquele padrasto violou, e aquela criança, né, teve roubada a sua coisa mais sagrada, que é a sua inocência infantil, a sua infância, e isso aí vai gerar um adulto problemático amanhã, né? Ou um garoto criado com uma dificuldade naquela casa, naquele lar, naquela família que vem de pais alcoólicos ou viciados em drogas, alcoólatras, né? Ou viciados em drogas, e isso cria uma família conturbada e tal. Quando uma pessoa dessa se expõe ou é exposta a esta palestra, a esta ministração, e começa a compreender que ali naquela vida habita a mente de Cristo, porque Cristo em vós, e isso não tem nada a ver, né, em uma pessoa estar vivendo uma vida
tida como errada nos moldes da sociedade natural, né? Porque Cristo alcança os seus filhos e eles estão nos lugares que estiverem e são alcançados por Cristo, e essa mente começa a ser ativada e essa pessoa começa a ser recuperada, a sua dignidade é recuperada, como eu já disse, esses traumas ele vence, deixa para trás e começa a viver uma vida de novidade, entendeu? É melhor ficar por aqui, já falei bastante, espero que você tenha entendido que o mistério já foi revelado e que agora é Cristo em vós. Pare de buscar Cristo por aí nas nuvens, né? no santo, no santarrão do teu líder, porque na carne ele é tão diabo quanto você. Espero que você compartilhe esse tema, que você possa apresentar essa ministração na vida de alguém e que esse alguém seja alcançado por esse entendimento, por essa forma de fé, que é o único caminho que te leva a usar a herança que você tem direito. Você tem direito a uma herança, ela está aí. Você vai viver a tua vida toda sem fazer caso dessa herança? Poxa, podendo viver tão diferentemente, podendo viver tão bem, tão tranquilo. Você vai viver ralando em vida, em vez de viver reinando em vida? Para você reinar em vida, você tem que me ouvir. Olha, muito agradecido a você que me acompanhou até aqui, a vocês todos que estão por aqui, né? Tem muita gente aqui, ó, no Facebook, no YouTube. Muito agradecido a todos vocês que comentaram no Facebook, no YouTube, né? Vocês também que não comentaram, mas que assistiram, muito agradecido. Agradeço a Deus em primeiro lugar, a minha família e a você por me receber aí aonde você está. Me refiro agora aos semeadores. Essa semana foi uma semana maravilhosa, tremenda na vida de muita gente. Por que eu digo isso? Porque eu recebi comunicações de muitos abençoados que têm semeado nesse ministério, dizendo do que tem acontecido em suas vidas e do privilégio que eles têm em enviar para cá a sua semente. Muito agradecido a todos vocês. Eu vou omitir os nomes por motivos óbvios, né? Mas vocês que semearam, que fizeram contato comigo aqui no nosso WhatsApp, 991048388, sabem de quem eu estou falando. Todos vocês. Sua semente chegou no momento certo. Por causa da sua semente, esse painel está aqui na parede também. Muito agradecido por me sustentar para que eu possa estar dedicado a fazer essa palavra alcançar outras pessoas, né? E se você que está assistindo ainda não faz parte desse grupo de colaboradores e gostaria de participar, né, você tem 2 passos a fazer. Você precisa compartilhar esses links, né, nossas palestras e ministrações com todos os teus contatos, divulgar e me ajudar a fazer com que o nosso canal chegue a 3.000 inscritos o mais rápido possível, aí no nosso Facebook, no nosso Instagram, todos com Pedro Kelly, para facilitar você acessar. E o outro passo é semear aqui no ministério. Se você deseja semear aqui, faça isso. Se você sente essa inclinação da parte de Deus para semear aqui, faça isso. Se você está sentindo que Deus está te inclinando para você experimentar esse milagre verdadeiro da multiplicação, né, que é plantar e colher, plante e você verá que você colherá. Nós temos facilidade, nós temos conta na Caixa Econômica, no Banco Itaú, no Banco PagSeguro, mas para facilitar nós temos 2 Pix. Um deles é o e-mail, pedrokeller@hotmail.com. Esse e-mail, você colocando lá na sua transferência, vai abrir todos os dados bancários, pedrokeller@hotmail.com. E o outro é esse número do WhatsApp que está aqui na tela, 21 99 104 8388, tá bom? 21 no Rio de Janeiro, 99 104
8388. Não julgue teu dia por aquilo que você colheu, e sim por aquilo que você plantou. Eu vou ficar por aqui até terça-feira, 5 da tarde, com o programa Café e Palavra. Te espero lá com outra palavra, outra ministração de suma importância para a tua vida. Tudo isso eu compartilho com você porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau. Até o próximo programa.